Olá, amigos da fé. Eu sou Valdirley Massola, do canal Evidências da Fé, e hoje vamos embarcar numa jornada para desvendar um dos maiores mistérios da história bíblica. O que tornou Davi, antes um humilde pastor, o rei escolhido de Israel? Foi destino, fé, ou algo mais profundo escrito no tecido da história? Hoje, vamos viajar por textos antigos, descobertas arqueológicas e lições atemporais para desvendar por que a escolha de Davi por Deus mudou o destino de uma nação e ainda ecoa em nossas vidas hoje. Vamos começar pisando no momento em que tudo mudou: a escolha de um rei. Por que Deus escolheu Davi, um jovem pastor, para ser rei de Israel? Essa pergunta tem fascinado gerações. Israel estava numa encruzilhada. Saul, o primeiro rei, havia falhado, e Deus enviou Samuel para ungir um novo líder dentre os filhos de Jessé em Belém. Um por um, os filhos de Jessé foram apresentados, cada um aparentemente apto para a realeza. Samuel tinha certeza de que Eliabe, o mais velho, era o escolhido, mas a mensagem de Deus foi clara: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Os critérios de Deus desafiavam a lógica humana. Ele buscava algo mais profundo do que força ou estatura. Davi, o mais novo, nem sequer foi convidado para a cerimônia. Ele estava cuidando das ovelhas. No entanto, foi esse humilde pastor que possuía o coração que Deus desejava. A história nos desafia a repensar o que faz um verdadeiro líder. A escolha de Davi foi um divisor de águas, moldando o destino de Israel e a linhagem do Messias. Vamos explorar o que diferenciava Davi e como sua história é mais do que lenda. A ciência moderna e a arqueologia oferecem agora novas perspectivas, fornecendo provas tangíveis que fortalecem essa narrativa milenar. O que Deus viu em Davi? Vamos descobrir as qualidades que o tornaram o escolhido. Além do texto, veremos como fé e evidência se entrelaçam. A jornada começa com um pastor e uma escolha divina. Por anos, céticos duvidaram da existência do rei Davi, citando a falta de evidências arqueológicas. Mas descobertas recentes em Israel estão mudando essa narrativa. A arqueologia está agora preenchendo a lacuna entre fé e história. Inscrições, ruínas de cidades e artefatos estão confirmando detalhes antes considerados meras lendas. Destacaremos achados inovadores que remodelaram nossa compreensão da era de Davi. Essas descobertas não são especulação. São evidências tangíveis e revisadas por pares. Fé e ciência, antes vistas como rivais, agora trabalham juntas para revelar a verdade. A evidência apoia a precisão histórica da Bíblia. Ao examinarmos esses achados, veremos por que a história de Davi importa hoje. O passado está ganhando vida, e a história de Davi é mais real do que nunca. Por séculos, a existência de Davi foi debatida. Ele era real ou apenas uma lenda? Isso mudou em 1993, em Tel Dan, no norte de Israel. Arqueólogos descobriram um fragmento de um monumento de Vitória, a Estela de Tel Dan, com a primeira referência extra-bíblica ao rei Davi. A descoberta foi acidental. Uma pedra de basalto com inscrições antigas, reutilizada em uma parede posterior. Datada do século IX a.C., a estela foi criada cerca de 150 anos após o reinado de Davi. Foi erguida por um rei inimigo, provavelmente Azael de Aram-Damasco, gabando-se de vitórias sobre Israel e Judá. A menção da dinastia de Davi por um rival dá credibilidade à inscrição. Nenhum inimigo inventaria uma linhagem real fictícia para glorificar seu próprio triunfo. A Estela de Tel Dan tirou Davi do mito e o colocou na realidade histórica. É um elo raro e tangível com o mundo da Bíblia. Essa descoberta silenciou muitos críticos e forneceu a evidência que os estudiosos há muito buscavam. O chão em Tel Dan revelou uma pedra que mudou a história. Agora, vamos examinar o que essa inscrição realmente diz. O poder da Estela de Tel Dan reside em uma única frase: BITDWD, Casa de Davi.
escrita em aramaico antigo, é um relato de vitória de um rei estrangeiro. Essa é a primeira menção não bíblica de Davi, confirmando a existência de sua dinastia. A inscrição se refere à Casa de Davi como uma entidade política reconhecida no século IX a.C. Ela se alinha com os relatos bíblicos de conflitos entre Arã-Damasco e Judá. A estela é agora a pedra angular da arqueologia bíblica. Antes de sua descoberta, a existência de Davi era debatida. Depois, foi confirmada. O artefato está exposto no Museu de Israel, um elo direto com o reino de Davi. A estela de Tel Dan ancora a história de Davi na história real. Ela prova que seu legado perdurou muito depois de sua morte. Embora não responda por que Deus escolheu Davi, ela confirma que ele foi real. Com essa base, podemos explorar o reino que ele construiu. A estela de Tel Dan nos deu o nome de Davi. Mas onde ficava o reino dele? Viajamos para Jerusalém, para a cidade de Davi, um dos sítios arqueológicos mais escavados do mundo. Arqueólogos escavam camadas da história, procurando a capital de Davi. O local é um quebra-cabeça de ruínas sobrepostas de muitas eras. O objetivo? Encontrar a cidade como ela era há 3.000 anos. A busca pelo palácio de Davi tem sido fundamental. A Bíblia diz que Davi construiu um palácio com a ajuda do rei Hirão de Tiro. Por anos, nenhuma estrutura correspondia a essa descrição. Em 2005, a doutora Eilat Mazar começou a escavar o ponto mais alto da cidade, guiada por pistas bíblicas. Ela acreditava que o palácio estaria acima da antiga fortaleza, oferecendo uma vista estratégica. A equipe dela se concentrou neste local, esperando desenterrar a residência real de Davi. A escavação foi uma descida através do tempo, revelando séculos para alcançar a era de Davi. O que eles encontraram? A próxima descoberta nos aproximaria ainda mais do mundo do maior rei de Israel. A convicção da doutora Mazar logo rendeu resultados espetaculares. Enquanto sua equipe cavava, eles começaram a descobrir os restos de um imenso edifício público, muito maior e mais sofisticado do que qualquer outra estrutura daquele período encontrada na região. Eles o chamaram de Grande Estrutura de Pedra. A escala da construção era verdadeiramente de tirar o fôlego. As fundações revelaram um edifício enorme com paredes que, em alguns lugares, tinham até 6 metros de espessura. As dimensões gerais da porção escavada sozinha mediam impressionantes 30 metros por 30 metros, sugerindo um complexo monumental que teria dominado o horizonte da cidade antiga. Esta não era uma moradia comum. Era claramente um edifício de grande importância, digno de um governante poderoso. A datação da grande estrutura de pedra foi o próximo passo crítico. A doutora Mazar e sua equipe analisaram cuidadosamente os fragmentos de cerâmica encontrados selados sob os pisos do edifício e dentro de suas fundações. A evidência cerâmica, incluindo cerâmica distintiva de engobe vermelho e brunida à mão, apontou esmagadoramente para uma data de construção no século D a.C. Esta linha do tempo se alinha perfeitamente com a cronologia bíblica para o reinado do rei Davi. Além disso, a datação por carbono 14 de materiais orgânicos encontrados em contexto com a estrutura, como caroços de azeitona, corroborou a análise da cerâmica. A ciência confirmou que este edifício monumental foi erguido precisamente na época em que a Bíblia diz que o rei Davi estava estabelecendo sua capital e construindo seu palácio em Jerusalém. Entre os achados mais significativos dentro da estrutura estavam artefatos que sugeriam sua função real e administrativa. A equipe descobriu 2 selos de argila, conhecidos como bulas, que eram usados para carimbar documentos oficiais. Essas bulas continham os nomes de 2 oficiais de alto escalão mencionados na corte do rei Zedequias, um rei posterior de Judá, confirmando que o edifício foi usado pela realeza judaica por séculos. Mais revelador, eles encontraram um capitel de pilar decorativo no estilo proto-eólico ou proto-jônico distintivo, um elemento arquitetônico
associado a edifícios reais no antigo Oriente Próximo durante a Idade do Ferro. Este capitel é um dos mais elegantes já encontrados deste período, indicando um alto nível de artesanato e riqueza, consistente com um palácio real. Embora o debate acadêmico continue e a prova definitiva seja sempre elusiva na arqueologia, as evidências sugerem fortemente que a doutora Mazar de fato descobriu os restos do palácio do rei Davi. A localização, a escala massiva, a datação do século X a.C. e os artefatos reais apontam para essa conclusão. A grande estrutura de pedra é um testemunho poderoso e físico de um reino centralizado, rico e organizado em Jerusalém na época de Davi. Ela transforma a descrição bíblica de seu palácio de uma passagem em um livro, em uma realidade tangível. Não estamos mais apenas lendo sobre o palácio de Davi. Agora somos capazes de ver suas próprias fundações, desenterradas da terra após 3 milênios de silêncio. Imagine-se à beira da escavação, olhando para essas colossais muralhas de pedra. Você está contemplando uma estrutura de 3.000 anos. Não são apenas pedras, são os vestígios físicos do reino que Davi construiu. O tamanho impressionante dos muros de arrimo, alguns com mais de 6 metros de altura, fala de um líder com recursos imensos e autoridade para comandar uma força de trabalho massiva. Isso era uma declaração de poder, um projeto desenhado para projetar a força e a permanência da nova dinastia davídica. A descoberta dessa estrutura fornece um pano de fundo arqueológico convincente para a narrativa bíblica, mostrando que Davi não era apenas um chefe tribal, mas um monarca poderoso capaz de empreender projetos de construção monumentais em sua nova capital. As descobertas na cidade de Davi fazem mais do que apenas apoiar 1 ou 2 versículos. Elas fornecem um contexto rico para todo o relato bíblico do reinado de Davi em Jerusalém. A evidência aponta para um centro urbano sofisticado e bem organizado. Os selos administrativos, a cerâmica de luxo e a arquitetura monumental pintam um quadro de um reino próspero, exatamente como a Bíblia descreve. Para os crentes, essa conexão é profundamente reafirmadora da fé. Ela demonstra que o mundo descrito nos livros de Samuel, Reis e Crônicas era um lugar real. As histórias de Davi não se passam em uma paisagem mítica, mas em uma cidade cujas próprias pedras estão agora sendo trazidas à luz do dia. O trabalho da doutora Eilat Mazar e sua equipe nos permite literalmente tocar as pedras que os próprios construtores de Davi podem ter assentado. Essa conexão tangível com o passado é incrivelmente poderosa. Ela fecha uma lacuna de 3.000 anos, tornando a história imediata e real. Quando lemos sobre Davi governando de Jerusalém, agora podemos visualizar a própria estrutura onde ele pode ter vivido, governado e composto seus salmos. A evidência arqueológica da cidade de Davi dá uma dimensão física à nossa fé, enraizando as verdades espirituais da Bíblia na sólida realidade da pedra lavrada e da terra antiga. É um lembrete poderoso de que nossa fé não é construída sobre ideias abstratas, mas sobre eventos reais que aconteceram a pessoas reais em lugares reais. Portanto, as escavações na cidade de Davi fornecem nosso segundo pilar principal de evidências. Seguindo a estela de Tel Dan, que confirmou a existência da casa de Davi, a grande estrutura de pedra fornece uma localização plausível para a sede do poder dessa dinastia. Ela nos dá um vislumbre da riqueza, organização e ambição do reino de Davi. A evidência é clara. Durante o século X a.C., um grande poder estava surgindo nas colinas da Judéia, centrado em uma cidade que estava sendo transformada em uma magnífica capital. Essa realidade arqueológica se alinha perfeitamente com o retrato bíblico do rei Davi, um líder escolhido por Deus para estabelecer um reino duradouro. Mas a evidência não para por aqui. Nossa próxima parada nos levará a uma fortaleza que revela o gênio militar estratégico de seu reinado.
E aqui está uma descoberta que realmente vai te impressionar. Um achado que adiciona outra poderosa camada de evidências para o reino organizado do rei Davi. Agora, viajamos cerca de 30 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, para um estratégico topo de colina com vista para o vale de Elá. Este é o mesmo vale onde a Bíblia diz que o jovem Davi confrontou famosamente o gigante filisteu, Golias. Aqui, arqueólogos descobriram um local notável conhecido como Khirbet Qeiyafa. Por anos, sua identidade foi um mistério, mas extensas escavações lideradas pelo professor Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, revelaram os segredos de uma cidade fortemente fortificada que existiu por um breve período, em uma época criticamente importante para nossa investigação. Este local oferece um panorama impressionante da paisagem geopolítica durante a ascensão de Davi ao poder. O sítio de Khirbet Qeiyafa é uma cidade fortificada cobrindo uma área de aproximadamente 2,3 hectares, ou cerca de 6 acres. O que a torna tão significativa é sua datação precisa. Através de uma rigorosa análise de mais de 100 caroços de azeitona encontrados nos pisos dos edifícios da cidade, cientistas, usando datação por carbono 14, conseguiram estabelecer uma janela muito estreita para sua ocupação, entre 1020 e 980 a.C. Este período de tempo se alinha perfeita e exclusivamente com a linha do tempo bíblica tradicional para o reinado do rei Davi. A cidade parece ter sido construída, ocupada e depois abandonada dentro de uma única geração, oferecendo um vislumbre intocado do próprio início do reino de Judá, um período para o qual a evidência arqueológica era anteriormente escassa. A característica mais marcante de Khirbet Qeiyafa é seu formidável sistema defensivo. A cidade é cercada por uma imponente muralha casamata, uma parede dupla com câmaras entre elas, construída com pedras megalíticas, algumas pesando até 8 toneladas. Este nível de fortificação é extraordinário para o período e indica que uma autoridade poderosa e centralizada foi responsável por seu planejamento e construção. Mais singular ainda, a cidade possui 2 portões maciços, um a oeste e outro ao sul. A existência de 2 portões em uma cidade deste tamanho e período é sem precedentes na arqueologia de Israel e Judá. Essa característica é tão distinta que alguns estudiosos sugeriram que poderia ser a cidade bíblica de Sha'arayim, que literalmente significa 2 portas em hebraico, e é mencionada no contexto das batalhas de Davi com os filisteus. A localização estratégica desta fortaleza não pode ser ignorada. Ela se situa diretamente na fronteira entre o coração da antiga Judá e o território filisteu de Gate. Sua posição teria permitido controlar a estrada principal através do Vale de Ela, servindo como um posto militar crítico e centro administrativo para o reino de Judá. Era uma defesa de linha de frente contra a invasão filisteia em direção a Jerusalém. A construção de uma fortaleza tão importante nesta região disputada demonstra uma clara estratégia política e militar. É uma evidência convincente de um Estado recém-estabelecido, mostrando sua força, protegendo suas fronteiras e projetando seu poder. Precisamente o que a Bíblia descreve o rei Davi fazendo enquanto consolidava seu reino. Embora a localização, o período e as fortificações de Khirbet Qeiyafa sejam impressionantes, talvez a evidência mais fascinante venha do que não foi encontrado dentro de suas muralhas. Ao longo das extensas escavações, os arqueólogos peneiraram meticulosamente os depósitos de ossos de animais para entender os hábitos alimentares dos habitantes. Os resultados foram reveladores. Eles encontraram ossos de gado, ovelhas, cabras e peixes. No entanto, encontraram uma ausência completa e total de ossos de porco. Esta é uma pista crucial. Para a cultura filisteia vizinha, a carne de porco era uma parte comum de sua dieta, e ossos de porco são encontrados em abundância em seus sítios. A estrita aversão à carne de porco é uma lei alimentar bíblica bem conhecida, seguida pelos antigos israelitas.
Essa evidência culinária sugere fortemente que a população de Khirbet Qeiyafa não era filisteia ou cananeia, mas judaica ou israelita. Além disso, a equipe arqueológica não encontrou ícones religiosos ou figuras humanoides que eram comuns nas práticas de culto de outras culturas regionais da época. Essa falta de imagens icônicas é consistente com a proibição bíblica contra imagens esculpidas, apontando ainda mais para uma identidade israelita para os habitantes da cidade. Esses marcadores culturais, combinados com a cerâmica e as inscrições de estilo hebraico encontradas no local, criam um perfil distinto de um povo que segue de perto as tradições descritas na Bíblia, exatamente na época do rei Davi. As descobertas feitas pelo professor Garfinkel e sua equipe em Khirbet Qeiyafa foram revolucionárias. Elas fornecem um poderoso contra-argumento para estudiosos, que alegavam que o reino de Davi era um pequeno cacicado rural, sem centros urbanos significativos ou organização em nível de estado. Esta cidade fortificada prova que um estado forte, bem organizado e centralmente administrado existia em Judá no início do século X a.C. Ele tinha os recursos para construir fortificações maciças, a estratégia militar para colocá-las em uma fronteira volátil e uma população que aderia a práticas culturais e religiosas israelitas. Esta não era uma tribo simples, era um reino emergente. Portanto, Khirbet Qeiyafa se apresenta como nosso terceiro pilar de evidências arqueológicas, ao lado da estela de Tel Dan, que nomeia a dinastia, e da grande estrutura de pedra em Jerusalém, que sugere um palácio real. Esta fortaleza demonstra o alcance militar e administrativo do reino. Vemos um governante capaz de construir não apenas uma capital, mas também uma rede de fortalezas estratégicas para defender seu reino. A evidência é cumulativa e convincente. Ela pinta um quadro de um rei Davi histórico, que não era apenas um homem de fé, mas também um brilhante construtor de estados e comandante militar. Um líder que lançou as bases para um reino poderoso e duradouro, exatamente como o relato bíblico o retrata. Mas por que David foi escolhido especificamente? As descobertas arqueológicas que exploramos, a estela de Tel Dan, a grande estrutura de pedra e a fortaleza em Khirbet Qeiyafa, fornecem uma confirmação poderosa de um reino historicamente significativo e próspero durante o século X a.C. Elas afirmam o que, o onde e o quando do reinado de Davi. No entanto, elas não respondem completamente à pergunta fundamental do porquê. Para isso, devemos voltar da evidência sólida de pedra e cerâmica para o texto sagrado da Bíblia, que revela os critérios divinos para a liderança. A resposta é encontrada em uma das declarações mais profundas de toda a Escritura, proferida por Deus ao profeta Samuel em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor olha o coração. Este único versículo encapsula todo o princípio por trás da seleção divina. Quando Samuel se apresentou diante dos filhos de Jessé, ele ficou inicialmente impressionado com o que viu com seus olhos humanos. Eliabe, o primogênito, era alto, forte e possuía todas as qualidades externas que se esperaria de um rei. Por qualquer padrão humano de recrutamento, ele era o candidato perfeito. No entanto, Deus o rejeitou imediatamente, juntamente com os outros 6 filhos que foram apresentados. O Senhor não estava realizando uma inspeção física ou uma revista militar. Ele estava olhando além da fachada externa, além da altura e da força, e para o cerne de seus seres, seu caráter, suas motivações, sua postura espiritual e seus desejos mais íntimos. Esta era uma busca por um coração alinhado com seus próprios propósitos. David, o filho mais novo, era tão ignorado por sua própria família que nem foi chamado dos campos para encontrar o estimado profeta.
Seu papel como pastor era considerado insignificante, um trabalho para o membro menos importante da família. No entanto, foi na solidão dos pastos, longe da vista pública, que o coração de David estava sendo moldado. Foi lá, enquanto protegia suas ovelhas de leões e ursos, que ele desenvolveu coragem e uma profunda dependência da força de Deus. Foi lá, sob o vasto dossel das estrelas, que ele contemplou a criação de Deus e compôs salmos de adoração. O que o mundo via como insignificante, Deus via como o campo de treinamento perfeito para um rei que pastorearia seu povo, Israel. O contraste entre David e seu predecessor, o rei Saul, ilumina ainda mais este princípio divino. Saul havia sido escolhido em parte porque ele se encaixava na ideia que o povo tinha de um rei. Ele era uma cabeça mais alto que qualquer outro. Ele tinha a pinta de rei, mas seu coração, em última análise, não estava totalmente comprometido em obedecer a Deus. Seu reinado foi marcado por decisões impulsivas, ciúmes e um medo do homem que ofuscava seu medo de Deus. A escolha de David por Deus foi uma resposta direta ao fracasso de Saul. Deus estava demonstrando que a verdadeira liderança, o tipo que perdura e traz bênçãos, não vem da imponência externa, mas de uma orientação interna de humildade, fidelidade e um desejo apaixonado de honrar a Deus acima de tudo. Quando olhamos para a evidência arqueológica sob essa perspectiva, ela não apenas confirma que Davi existiu, ela, na verdade, fortalece a imagem bíblica de seu coração. O reino que Davi estabeleceu foi muito mais do que apenas o resultado de vitórias militares. Foi o desfecho de uma visão verdadeiramente inspirada por Deus. Fazer de Jerusalém um centro político e espiritual, trazer a Arca da Aliança para seu coração e organizar o culto levítico, todas essas ações revelam um líder cujo objetivo principal era colocar Deus no centro da nação. A prosperidade e a força de seu reino, que podemos ver em lugares como Kirbet Keiafa e a grande estrutura de pedra, eram realmente apenas sinais externos de um alinhamento interno com a vontade de Deus. As conquistas de Davi como rei refletiam diretamente sua dedicação como servo de Deus. Mas, é claro, isso não significa que o coração de Davi era impecável. A Bíblia é muito honesta sobre seus pecados graves, como seu adultério com Batseba e o assassinato de seu marido, Urias. Ainda assim, o que tornou Davi verdadeiramente diferente foi como ele reagiu aos seus próprios fracassos. Quando o profeta Natã o confrontou sobre seu pecado, Davi não deu desculpas nem tentou encobri-lo. Em vez disso, seu coração foi genuinamente quebrantado em arrependimento. Suas palavras no Salmo 51, "Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova em mim um espírito reto", tornaram-se uma oração atemporal para qualquer um que tenha caído e esteja buscando restauração. Essa profunda capacidade de se arrepender, esse verdadeiro anseio de estar certo com Deus, mesmo depois de um grande erro, foi uma característica definidora do coração que Deus havia escolhido. Davi foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso não significa que ele era sem pecado, mas sim que ele compartilhava os desejos e prioridades de Deus. Em seu melhor, o coração de Davi ansiava pelo que Deus ansiava: justiça, retidão, adoração e um relacionamento íntimo. Até mesmo seus salmos, que cobrem todas as emoções humanas, do desespero à celebração, sempre apontam para Deus. Ele estava constantemente buscando a orientação de Deus, louvando-o na vitória e clamando a Ele na angústia. Esse foco constante em Deus foi a característica definidora de sua vida interior. Davi foi um líder que entendeu que seu trono estava, em última análise, abaixo do trono de Deus nos céus. Então, a escolha de Davi permanece como uma lição ao longo da história. Deus mostrou que ele pode pegar aqueles que são ignorados, subestimados ou parecem desqualificados e usá-los para coisas extraordinárias. A unção do jovem pastor foi uma declaração de que as qualidades que Deus quer em um líder
são formadas nos lugares tranquilos de fidelidade, muito antes de qualquer outra pessoa notar. A arqueologia confirma que esse pastor se tornou um grande rei, construindo uma nação forte e duradoura. Mas a Bíblia nos diz o porquê. Porque enquanto as pessoas olhavam para seu currículo e sua aparência, Deus estava olhando para seu coração. Um coração que, apesar de todas as suas falhas, batia em ritmo com o próprio coração de Deus. Amigos da fé, a incrível história da unção de Davi e as descobertas arqueológicas que comprovam seu reino nos trazem uma lição que é, ao mesmo tempo, profunda e profundamente pessoal para cada um de nós, agora mesmo. No mundo de hoje, onde tanta atenção é dada à aparência, ao status social, à riqueza e até mesmo aos seguidores online, a escolha de Davi por Deus é um lembrete poderoso do que realmente importa. Somos constantemente julgados por nossos currículos, nossa aparência ou quem conhecemos. A sociedade continua nos dizendo que os mais qualificados, os mais bonitos e os mais poderosos são aqueles destinados ao sucesso. Mas a história bíblica rompe com tudo isso com uma verdade que é atemporal e libertadora. Deus não olha para o que o mundo valoriza, Ele olha para o coração. Este princípio é tão relevante para nós hoje quanto era nos campos da antiga Belém. Talvez você se sinta ignorado ou subestimado no trabalho em sua comunidade ou mesmo em sua própria família. Talvez você não tenha as credenciais certas, a formação certa ou a confiança exterior que outros parecem ter. É fácil sentir que você está desqualificado antes mesmo de começar. Mas a história de Davi o convida a se ver da maneira como Deus o vê. Ele não está interessado em seu cargo ou no número de seus seguidores. Ele se importa profundamente com seu coração, sua integridade, sua humildade, sua compaixão e seu desejo sincero de honrá-lo em tudo o que você faz. A lição de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, nos desafia a mudar não apenas como nos vemos, mas também como vemos os outros. Ela nos convida a olhar mais fundo, a valorizar o caráter acima do carisma e a reconhecer a possibilidade de grandeza em pessoas que o mundo pode ignorar. Assim como Samuel quase cometeu um erro ao julgar a aparência impressionante de Eliabe, nós também podemos errar ao confiar apenas no que vemos por fora. Deus quer que desenvolvamos um coração que corresponda aos seus valores, um coração que seja rápido para se arrepender, ansioso para adorar e comprometido com a fidelidade, mesmo quando ninguém mais está olhando. Esta é a verdadeira medida do valor de uma pessoa no reino de Deus. Então, o trabalho mais importante que você pode fazer é o trabalho dentro do seu próprio coração. É sobre construir um relacionamento real e sincero com Deus. É sobre escolher a humildade em vez do orgulho e a integridade em vez do sucesso mundano. Descobertas arqueológicas como a estela de Tel Dan e os restos do palácio de Davi nos mostram que Deus pode pegar alguém com o coração certo e criar algo incrível e duradouro através dele. Sua vida também pode se tornar um testemunho de seu poder, não por causa de suas próprias qualidades impressionantes, mas porque você deu a ele a única coisa que ele realmente quer, um coração que é totalmente e sinceramente dele. Há outra lição poderosa para nós hoje, e ela vem de observar onde Davi estava quando Deus o chamou. Ele não estava em um palácio, numa escola militar ou entre os profetas. Ele estava no campo, fielmente fazendo o trabalho humilde e às vezes perigoso de ser pastor. Seu caráter não foi moldado nos holofotes, mas na quietude de seu trabalho diário. Ele aprendeu coragem protegendo seu rebanho de leões e ursos. Ele desenvolveu um coração de líder cuidando das ovelhas vulneráveis que lhe foram confiadas. Deus o preparou para a enorme responsabilidade de liderar uma nação, observando-o cuidar fielmente de apenas algumas ovelhas. Isso nos ensina algo realmente importante sobre como Deus nos prepara. Ele nos prepara para grandes coisas, vendo como lidamos com as pequenas. Muitas vezes, sonhamos em causar um grande impacto ou ser usados por Deus de uma forma visível e emocionante.
Mas às vezes ficamos impacientes com onde estamos agora, pensando que nossa situação atual não importa, ou é apenas um período de espera para nosso verdadeiro chamado. A vida de Davi nos mostra que não há tarefas insignificantes no treinamento de Deus. A maneira como você faz seu trabalho, a honestidade com que lida com o dinheiro, a bondade que mostra à sua família e o cuidado que dedica a pequenas tarefas, tudo isso faz parte da sua preparação. As descobertas arqueológicas em Khirbet Qeiyafa nos mostram um reino com fortes defesas e liderança organizada. Esse tipo de ordem não surgiu do nada. Foi construído por um líder que aprendeu diligência e sabedoria em seus papéis anteriores, menos glamourosos. Sua fidelidade em seu próprio pasto, seja lá o que isso signifique hoje, está construindo o caráter, as habilidades e a confiança em Deus que você precisará para seu próprio palácio um dia. Então não despreze os pequenos começos. Abrace suas responsabilidades atuais como um legado sagrado de Deus, uma chance de provar seu coração e de crescer no tipo de sabedoria e força que só vem da experiência prática e da dependência dele. No final, a história de Davi, apoiada pela arqueologia, nos encoraja a confiar no processo de Deus. Ele vê seu coração e ele vê sua fidelidade mesmo quando ninguém mais vê. Assim como ele conhecia o nome de Davi muito antes de Samuel ir a Belém, ele conhece o seu. Ele tem um plano e um propósito para sua vida que se encaixa perfeitamente em você. Confie que ele está trabalhando, moldando você através de suas experiências diárias. Seja fiel exatamente onde você está, mantenha seu coração focado nele acima de tudo, e lembre-se com confiança que o Deus que elevou um pastor a rei é mais do que capaz de cumprir as promessas incríveis que ele tem para você. Nossa jornada pelas paisagens ensolaradas do antigo Israel nos leva a uma poderosa conclusão, onde fé e ciência se unem para criar uma imagem vívida da história. Começamos com uma grande pergunta: por que Deus escolheu Davi, o humilde pastor de ovelhas, para ser o rei de Israel? A resposta, como vimos, reside tanto nas profundezas do coração de Davi quanto nas pedras desenterradas pela arqueologia. As evidências que examinamos não são apenas suposições ou pensamentos ilusórios. São sólidas, revisadas por pares, e realmente mudaram a forma como entendemos esse período crucial na história bíblica. A história do rei Davi não se encontra apenas nas páginas da Bíblia. Agora está escrita no registro arqueológico para que todos vejam. Vimos como a estela de Tel Dan, descoberta em 1993, nos deu a primeira evidência fora da Bíblia para a casa de Davi, silenciando os céticos e confirmando que Davi iniciou uma dinastia real e reconhecida. Em seguida, exploramos a cidade de Davi, onde a equipe da doutora Eilat Mazar descobriu a grande estrutura de pedra, um enorme edifício do século X a.C. que se acredita ser o próprio palácio de Davi. Finalmente viajamos para Khirbet Qeiyafa, a forte fortaleza que domina o Vale de Elá. Suas paredes espessas, datação precisa e características israelitas únicas, encontradas pelo professor Joseph Garfinkel, nos mostram que existia um reino forte e organizado exatamente quando a Bíblia diz que Davi governou. Essas descobertas arqueológicas nos dão uma base sólida para a realidade do reinado do rei Davi. Elas nos mostram um rei poderoso que construiu uma capital, ergueu palácios e protegeu suas fronteiras. Mas a Bíblia nos diz que essa força exterior era apenas um sinal de uma realidade interior, um coração devotado a Deus. A escolha de Davi por Deus nos ensina que seus padrões para a liderança vão muito além das ideias humanas de poder e aparência. Ele está procurando humildade, fidelidade e um coração que, mesmo quando quebrado, continua a buscá-lo. O reino que Davi construiu, tão fortemente confirmado pela arqueologia, foi, no final, fundado não apenas em pedras e exércitos, mas em um relacionamento com o Deus de Israel. Assim,
Ao pensarmos nessas evidências, somos convidados a uma fé mais profunda e confiante. A ligação entre descobertas científicas e a história sagrada nos mostra que a Bíblia não é apenas uma coleção de mitos antigos, é um registro historicamente confiável. A história de Davi nos encoraja a trabalhar em nossos próprios corações, a ser fiéis nas pequenas coisas e a confiar que Deus vê o que os outros ignoram. Que essas descobertas o inspirem a continuar explorando, a aprofundar-se na palavra de Deus e a encontrar verdadeira segurança em saber que fé e fato realmente andam de mãos dadas. O legado do rei pastor continua vivo, um testemunho de um Deus que escolhe, constrói e redime.